Sejam muito bem-vindos ao Tempo Overlist, seus lindos e lindas amantes de curiosidades de todo o mundo. Entre os atores de Hollywood, você já reparou que Tom Cruise tem um jeito bem diferente de atuar? Arriscando sua própria vida em busca da cena perfeita e da adrenalina que cada cena pode lhe proporcionar. Hoje vamos falar sobre os 6 momentos mais interessantes, mais absurdos que dispensou efeitos visuais tecnológicos ou especiais no cinema mundial. Mas, isso na carreira de um só ator que dispensa qualquer atividade de dublê para entregar as cenas mais marcantes, arriscadas e inusitadas do cinema, desde as cenas em que ficou preso a avião, ou dependurados a arranha-céus, além de suas curiosidades de atuações mais interessantes. Tom Cruise é conhecido por ser um dos atores mais corajosos e versátil de Hollywood. Não só pelos papéis que escolhe, como A Múmia, Jack Reacher, Trovão Tropical, Leões e Cordeiros, e A Firma. Mas também por sua disposição em realizar cenas extremamente perigosas. Suas próprias cenas de ação modificou a forma em que vemos o cinema. Neste vídeo, vamos ver as 6 vezes em que Tom Cruise não utilizou dublês em seus filmes, testando absolutamente os limites de cada músculo do seu corpo, com imagens inimagináveis e curiosidades de detalhes do set de filmagens em ações de tirar o fôlego. Então vamos para o vídeo. Mas, antes de mais nada, meus queridos amantes de curiosidade de todo mundo, já tasca o dedo no joinha, e se não for inscrito, já se inscreve e ative o sininho, para que continuamos cada vez mais, com conteúdo marcantes e empolgantes como esses. 1. Está muito claro que Tom Cruise tem um jeito de atuar peculiar, e por isso tem uma vida pessoal muito conturbada e repleta de adrenalina, confundindo cada vez mais a ação com a sua necessidade de adrenalina no seu dia a dia, fazendo com que a vida pessoal seja muito impactada pelo seu vício por riscos, e isso é maravilhoso para os amantes de cinema. E falando sobre os riscos e vícios em adrenalina, a primeira vez que Tom Cruise dispensou o uso de dublês foi em Top Gun: Ases Indomáveis, lançado em 1986. Durante as cenas aéreas, Tom pilotou um avião caça F-14 Tomcat e realizou acrobacias impressionantes, incluindo um looping a mais de 1000 pés de altura. Para tornar as cenas ainda mais realistas, Tom fez questão de gravar algumas delas a bordo de um porta-aviões em alto mar, deixando todos os atores à sua volta, bem como o diretor Tony Scott, boquiabertos com a coragem, capacidade e loucura de Cruise. Nesse episódio, o ator criou uma super amizade com o diretor, que posteriormente o dirigiu. Todo mundo sabe que muitos atores melhoram com o tempo, e isso não é exceção em Tom Cruise e seus personagens nas telonas, com vários marcos na sua carreira, com filmes como Nascido em 4 de Julho, Feito na América, De Olhos Bem Fechados e Entrevista com o Vampiro. Mas foi mesmo na franquia Missão Impossível que ele mostrou seus melhores desempenhos, sua versatilidade e evolução como ator. Como muitos atores ficam presos a personagem, Tom não se mostra vinculado à franquia Missão Impossível, por ser um ator muito versátil e que já concorreu ao Oscar e muitos prêmios da Academia e de festivais mundo afora. Por isso há sempre uma boa expectativa sobre seus filmes. 2. Na segunda vez que Tom Cruise não usou dublês foi em Missão Impossível 2, lançado em 2000. Durante a cena em que seu personagem corre em direção a um helicóptero em movimento, Tom teve que correr a quase 40 km por hora e saltar a uma altura de mais de 8 metros para alcançar o veículo em pleno ar. A cena foi gravada na Austrália e exigiu um grande trabalho de preparação para garantir a segurança do ator. E a cena ficou marcante por causa de sua personalidade e capacidade de atuar distinta. Muitos diretores não gostam de trabalhar com Cruise, como é o caso de Steven Spielberg, que comunicou várias vezes em que ficou insatisfeito com Cruise quando dirigiu, falando ainda que o ator se arrisca muito e deseja muito adicionar cenas perigosas a seu personagem e roteiro, o que inibe muitos diretores, até mesmo o aclamado diretor de Guerra dos Mundos. Mas não foi nesse filme que Cruise teve sua terceira cena mais perigosa. Essa cena da super corrida lembra em outra ocasião que ele fez o feito de atleta de elite, em Guerra dos Mundos, lançado em 2005.
Durante a cena em que seu personagem corre pelas ruas de Boston em meio a uma invasão alienígena, Tom teve que correr a quase 40 km por hora por uma distância de quase 1,5 km, e a cena foi gravada mais de 2 vezes e em etapas onde se esquivava de explosões e destroços que caíam ao seu redor. Essa é a velocidade quase que equiparada à velocidade de atletas de elite. A cena foi gravada em diversas locações nos Estados Unidos e contou com o trabalho de centenas de profissionais envolvidos na produção. Por isso as cenas de corrida de Tom Cruise sempre traz mais realidade que muitas cenas de ação nesse quesito. Lembrando que essa cena se parece muito com a cena de Missão Impossível 2. 3. A terceira vez que Tom Cruise dispensou dublês foi em Minority Report, a nova lei, lançado em 2002. Durante a cena em que seu personagem salta de um prédio para outro, Tom Cruise teve que saltar a uma distância de mais de 3 metros, o que exigiu um grande trabalho de preparação e treinamento. A cena foi gravada em Los Angeles e contou com a colaboração de especialistas em parkour. Para ser finalizada, episódios onde o ator se machuca por excesso não é incomum em cenas perigosas, e nessa cena ele se machucou 2 vezes tentando aperfeiçoar seu salto e sua aterrissagem. E por isso a cena ficou parada por dias, para que o astro se recuperasse em meio às filmagens de outras cenas. 4. A quarta vez que Tom Cruise dispensou dublês foi em Missão Impossível, Efeito Fallout, lançado em 2018. A cena icônica lembra o ato de escalar o prédio mais alto do mundo, mas com um tom de dificuldade ainda mais alto. Em Missão Impossível 4, Nação Secreta, 2011, ele escalou o arranha-céu de 828 metros Burj Khalifa em Dubai, para gravar uma cena. Durante a cena em questão em que seu personagem salta de um prédio para outro em Londres, Tom teve que saltar a uma distância de mais de 5 metros e realizar uma manobra conhecida como halo jump, que consiste em saltar de um lado para o outro sem contar que no início da cena ele salta de um avião a uma altitude de quase 8.000 metros. Para chegar no primeiro arranha-céu, a cena foi gravada em Abu Dhabi e contou com a colaboração de especialistas em saltos de paraquedas. Após isso ainda saltar de um prédio para outro, utilizando movimentos extremamente difíceis do esporte de saltos chamado parkour. 5. Começamos a chegar ao ápice de suas loucuras. A quinta vez que Cruise dispensa a apresentação em sua atuação foi o simples ato de ser pendurado em um avião militar, o avião A400M Atlas, enquanto decolava e voava a mais de 1.500 metros de altura. Depois de surfar em trens, escalar montanhas perigosas e arranha-céus, pilotar em alta velocidade também fazem parte do repertório de cenas de ação dos filmes, que Tom faz questão de filmar o máximo de vezes possíveis sem dublê. Ele realmente gosta da adrenalina de incorporar o personagem, além de ser louco mesmo. Em uma das cenas de Missão Impossível, Nação Secreta, ou Missão Impossível 5, Tom Cruise teve que ficar pendurado do lado de fora de um avião em plena decolagem, e se não bastasse, a cena teve que ser regravada 8 vezes. O vídeo dos bastidores da cena foi divulgado pela Paramount e mostra como essa extremamente difícil tomada foi gravada. 1, 2, 3, 8 vezes. 6. Na sexta ele saltou de um penhasco com uma moto. Considerado pelo próprio Tom como a cena mais difícil de sua vida. O esforço contou como uma superprodução, com vários saltos. O que Tom disse quando foi perguntado sobre a cena era que sempre quis fazer aquilo. A acrobacia mais perigosa que já tentamos, disse o astro, que saltou de um penhasco aos 60 anos, que treinou 30 saltos de paraquedas diários e mais de 13.000 pulos de motocross, para acertar manobra arriscadíssima do filme Missão Impossível 8. Tom Cruise abriu os bastidores da cena de ação mais perigosa que ele já gravou para o cinema: um salto de motocicleta do alto de um penhasco. O astro de 60 anos arriscou a manobra para a Missão Impossível 8, Acerto de Contas, Parte 1. As gravações aconteceram em Elysiut, na Noruega, em setembro de 2020. Isso é, de longe, a acrobacia mais perigosa que já tentamos, diz o ator no vídeo compartilhado nas redes sociais naquele ano após gravar uma semana nos saltos. Temos trabalhado nisso há anos.
Quero fazer isso desde criança. Tudo se trata de uma coisa: fazer o melhor para nossa audiência. Acrescentou o ator. Na cena em questão, Cruise corre de moto por uma plataforma que desemboca no precipício, e mergulha no céu por vários metros antes de abrir o paraquedas. Assim, ele precisou treinar por meses tanto os saltos de paraquedas quanto de motocross. Neste segundo caso, longe do penhasco, ele treinou caindo sempre numa base para amortecer seu corpo e o veículo usado nos ensaios. Você treina exercita cada pequeno aspecto, de novo, e de novo e de novo, disse Tom Cruise. Já o diretor e roteirista do Missão Impossível 8 Christopher explicou. Eles estavam fazendo 30 pulos por dia. Outros membros da equipe do filme disseram que Cruise chegou ao ponto de virar uma máquina, tendo feito 500 treinos de skydiving e 13.000 saltos de motocross. Ao mesmo tempo, o time do set registrou as distâncias e velocidades atingidas pelo ator nessas tentativas, pois assim poderiam gravar a cena, em si, da forma mais segura e eficiente possível. Essa cena ele buscou a sua própria perfeição, pulando mais de 8 vezes do penhasco. No dia da filmagem, Tom Cruise insistiu para gravar o pulo do penhasco, pelo menos 6 vezes, assegurando que a equipe tivesse as melhores tomadas possíveis. A única coisa que me assusta mais, sobre o que planejamos para o 8º Missão Impossível, é ver Tom saltando nesse penhasco, disse o diretor do filme. Essas foram as 6 vezes em que Tom Cruise dispensou o uso de dublês em seus filmes, mostrando coragem, habilidade e dedicação à sua arte. Acompanhar as cenas de ação realizadas pelo próprio ator no set de filmagem é sempre uma experiência emocionante e impressionante, além de arrepiante. Mas ver seus trabalhos finalizados nas telonas dá uma sensação de dever cumprido ao público que sempre embarca na missão impossível de sair vivo do cinema, ao ver os trabalhos que tiram o fôlego do espectador. Então realmente não duvidem da coragem de Tom Cruise, mas será se dessa vez ele foi longe demais? Ou seria alto demais? E aí, gostou do vídeo? O que achou de Tom Cruise nesses eletrizantes filmes? E diz aí nos comentários qual filme você gosta mais do ator. Já ia esquecendo, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito.